Pois é, amigos, ontem, quinta-feira, dia 21 de maio, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou duro com Israel. Ele se referia à intenção de Israel de anexar parte da Cisjordânia, o Vale do Jordão, principalmente, e disse que esta anexação seria desastrosa para Israel, levaria à instabilidade em todo o Oriente Médio. A matéria saída no Jerusalém Post diz que o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse na quinta-feira que a anexação israelense de partes da Cisjordânia pode levar a uma escalada de violência na região. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, uma anexação israelense do Vale do Jordão e de outras áreas da Cisjordânia minará a integridade territorial da Cisjordânia, que é crucial para a sustentabilidade de um futuro Estado palestino, com base no Tratado Tratado Fronteiriço de 1967. Lavrov acrescentou que reitera a posição principal da Rússia de apoiar uma solução abrangente e sustentável do conflito israelense-palestino por meio de uma solução de 2 estados dentro das condições legais internacionais dadas. Em meio à crescente tensão entre Israel e a autoridade palestina, a Rússia pediu que todos os lados se abstenham de quaisquer medidas que possam provocar uma nova escalada perigosa na região, dificultando a criação de condições que permitam a reabertura de Israel, a reabertura direta das negociações entre Israel e a autoridade palestina. Já a autoridade palestina disse, através de Mahmoud Abbas, que todos os acordos assinados com Israel e os Estados Unidos foram cancelados ontem devido ao fato de que Benjamin Netanyahu e o outro primeiro-ministro, vamos dizer assim, aliás, Mahmoud Abbas usou o termo primeiro-ministro alternativo, Benny Gantz, por terem incluído a anexação do Vale do Jordão. De fato, Benjamin Netanyahu e Benny Gantz estão sim de acordo com a anexação do Jordão. O fato é que Israel precisa da água do Jordão e, enfim, pensa que esta região deve ser muito protegida. A nascente onde corre o Jordão é fundamental para o abastecimento de água de Israel e é claro que Israel vê com muita preocupação o fato de não ter o controle direto dessa área, que desde a antiguidade já lhe pertencia. Mas, enfim, a Rússia mostra mais uma vez que está alinhada com a autoridade palestina. Mas não só isso. A Rússia tem um grande acordo com a Turquia e com o Irã. Por falar no Irã, vejam que interessante. Ontem, o Dia Nacional do Golfo do Irã, na comemoração do Dia Nacional do Golfo do Irã, o regime intensificou as suas provocações contra navios dos Estados Unidos em águas internacionais no Golfo de Zomemri, na tentativa de estabelecer na comunidade internacional a percepção de que essas águas são iranianas. Em 15 de abril, 11 lanchas do Corpo Revolucionário da Guarda Islâmica do Irã perseguiram uma formação de 6 navios da Marinha da Guarda Costeira dos Estados Unidos, chegando a alguns metros dos navios, recusando-se a prestar atenção nos avisos para afastarem-se e dizendo repetidamente que deveriam ser conduzidos e assediados de forma firme e perigosa. Isso de acordo com a Marinha dos Estados Unidos, ou seja, uma ameaça do Irã por navios americanos aproximarem-se daquilo que os iranianos julgam ser de sua propriedade. O Golfo do Irã, chamado Golfo do Irã, mas trata-se do Golfo Pérsico,
que é também um dos nomes do Irã. Bem, por ali passa o fluxo, ou pelo menos passava antes da pandemia, o maior fluxo de petroleiros que abasteciam o mercado mundial. Se o Irã se tornar dono do Golfo Pérsico, como pretendem os ayatolás, bem, cada navio que sair ou se dirigir à Arábia Saudita e demais países árabes terá de pagar um pedágio altíssimo para o Irã. Eles não querem quase nada, evidentemente. No Canadá, o estudioso canadense o Sheikh Yunus Katrada, proferiu um sermão ontem dizendo que a jihad islâmica, a jihad no Islã, não significa terrorismo, mas que significa o estabelecimento da justiça. Ele abordou ainda, diz o próprio Membre, que estabelecer a justiça significa para o Islã estabelecer-se em todo o mundo. Justiça é o Islã espalhar-se por todo o mundo e dominar todas as outras religiões. Justiça para o Irã é tomar posse do Golfo Pérsico, obrigando a cada um que passar por ali pagar-lhe pedágio, isso se for permitido. Justiça é também para o Islã que a autoridade palestina simplesmente destrua Israel. Agora, Israel, quando quer pegar de volta o que é seu, bem, aí vem a Rússia falando duro com Netanyahu e Benny Gantz. Pois é uma guerra assimétrica, porque eles têm todo o apoio da grande mídia, da Organização das Nações Unidas e por aí afora. Israel, como sempre, não tem direito a nada. Aliás, daqui a pouco o Ocidente inteiro não terá direito a nada, porque nessa história o sustentáculo do, digamos assim, expandir-se do islamismo é a Rússia. Por outro lado, a China, que não é nem um pouco favorável a religião nenhuma, tem dado curiosamente um grande apoio para Israel. É claro que é uma armadilha, porque a China vai chegando com essas conversinhas amigáveis e aos poucos dominando os países onde chega. Tem acontecido isso na África. Países africanos endividados ou pobres, para ter alguma infraestrutura, acabaram cedendo ao canto da sereia chinês. A China chega com a infraestrutura, mas também chega com operários chineses que vão ficando nos países. E depois os países ainda ficam endividados por longas décadas com a China. Eles querem fazer isso em Israel. E Israel, como pretende levar o seu gás natural para a Europa, está bem tentada a fazer esse acordo, o que complicaria muito a sua relação com os Estados Unidos. Mas a China tem, nesse canto da sereia, tentado convencer não só Israel, mas muitos países ocidentais e provavelmente o Brasil também, que ficar do lado dela, China, é que é o grande negócio. Porque, em algum sentido, eles já prometeram que os Estados Unidos não será mais o mesmo daqui para frente. Pode ser uma ameaça, pode ser apenas uma projeção por conta do malfadado coronavírus, mas o fato é que os Estados Unidos talvez não sejam mesmo. Vejam essa rápida informação. Saída no jornal, no site O Político, site americano, diz que a Geórgia, o estado da Geórgia, começou a diminuir as restrições para que o povo fique em casa, já há alguns dias, tentando recuperar a sua economia. Acontece que a recuperação da economia passa pela reabertura do comércio, evidentemente, e pela recontratação de pessoas, o que tem sido muito lento nesses últimos 20 dias, em que o governador da Geórgia, republicano, está tentando fazer com que a vida volte ao normal. Vejam que número interessante.
40,3% dos trabalhadores da Geórgia estão desempregados. 2 em cada 5 entrou com pedido de seguro-desemprego desde que a pandemia de coronavírus levou a paralisações generalizadas em meados de março, mostra uma revisão do Político, uma pesquisa do Político sobre os dados do Departamento de Trabalho. É nisso, evidentemente, que a China tem apostado. Os Estados Unidos não serão o mesmo. Por isso, muitos países já estão ou se deixando convencer ou pensando no assunto. Quem sabe seja mesmo melhor ficar do lado da China. Pois é, eles são tão bonzinhos, não é mesmo? Para terminar, Maduro ordenou testes de mísseis nas águas venezuelanas enquanto aguarda a chegada dos navios do regime iraniano. A matéria saiu no Infobae agora há pouco, diz: os exercícios fazem parte de um treinamento militar chamado Escudo Bolivariano, um destacamento permanente encomendado em fevereiro, no qual o ditador venezuelano renovou sua retórica anti-imperialista. Aqui vocês estão vendo a foto do militar bolivariano soltando aí um míssil, um desses lança-mísseis portáteis. Pois é, tanta gente sem comer na Venezuela por falta de salário, por falta de emprego, por falta de dinheiro, e o déspota Maduro soltando mísseis, uma palhaçada chamada Escudo Bolivariano. O mundo de fato está perdendo todo o respeito. O mundo não digo, mas boa parte dele está perdendo todo o respeito que tinham aos Estados Unidos outrora. As coisas mudaram mesmo, meus amigos. Até depois.